E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, A Bíblia em Família, né? Eu desejo que vocês estejam todos muito bem, em nome de Jesus, pessoal. Não parece, ou parece, né? Mas eu já fui muito gago, né? Esses tropeços que eu dou aí, né? Já foram piores. E eu ficava muito chateado, muito envergonhado, mas hoje, com a ajuda da palavra de Deus e o próprio Senhor, eu tenho melhorado muito para a honra e glória do seu nome, do seu evangelho, né? Que Deus continue a me capacitar, a elucidar a minha mente, a minha alma, o meu corpo, o meu espírito, os meus olhos, a minha língua, o meu falar, para que eu venha proclamar cada vez mais e mais o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bom, no vídeo de hoje nós vamos aí dar continuidade no livro de Apocalipse, capítulo 13, aliás, que tem um título, A Besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para continuar por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhes deu-se-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. Bom, a Bíblia, né? Ela tem uma linguagem muito diferente, né? Eu não sou muito bom em português, não sou muito bom em nada, né? Mas eu tenho a impressão que a Bíblia ela fala uma linguagem muito adiantada, né? Muito para frente, que eu conversando com uma pessoa, né, com a minha esposa em casa, eu não conseguiria falar. Tipo isso aqui. Deu-se-lhe D-E-U-C-lhe. Deu-se-lhe. Ah, tô conseguindo falar. Deu-se-lhe foi. Legal, viu? É só treinar. Bom, vamos dar continuidade. E adoraram-na. Olha aí que legal. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A besta que subiu da terra. Meu telefone ficou escuro, nosso. Acho que clarei um pouquinho. Não tem aquele ponto para poder clarear. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizeram uma imagem à besta que recebera
a ferida da espada e vivia. Bom, essa questão de fazer milagres, de fazer igual a besta fez aqui, descer fogo do céu, é uma coisa que hoje em dia eu, quando estou na igreja, eu não acredito muito nessas coisas mais, né? Acho que é coisa de homem. Eu estou muito aqui focado dentro da Bíblia. Eu quero ter alguma dúvida, eu vou na Bíblia. Eu ouvi num comercial, num rádio, que uma pessoa escreveu um livro falando das cartas de Paulo. E a pessoa que estava ali, né, divulgando o livro, fazendo a propaganda do livro, da pessoa, do dono do livro, falou que tem coisa ali que você não consegue ver na Bíblia. E o cara conseguiu descrever isso, gente. Como é que pode uma coisa dessa? Se Deus já deixou para nós aqui tudo preparado para nós podermos enxergarmos, é necessário que você venha ler a Bíblia 1, 2, 3, 10, 1000 vezes, né, para que você venha a interpretar a Bíblia, né, e pedindo sempre a Deus orientação, entendimento, discernimento, para que Deus venha abrir a sua mente e você entender. Porque é Deus que me dá, se é que eu tenho alguma sabedoria, essa sabedoria de olhar para uma passagem dentro da Bíblia e poder enxergar algo que eu não enxergava antes. Eu lia a Bíblia, eu não enxergava. Então, essa coisa não vem de mim, vem de Deus. Ok? Então, não é necessário eu ler nenhum livro, eu só preciso ler a Bíblia. 1 vez, 10 vezes, 1000 vezes, 100 vezes, o dia todo, toda hora, o ano todo, e Deus vai me capacitar para poder entender isso. Vamos lá. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem, que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, leis seja posto o sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 660, 666. Apocalipse, capítulo 14. O cordeiro e os seus remidos no monte Sião. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Aí a motinha. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. 3 anjos proclamam o juízo de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz:
Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal receberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem. E aquele que recebeu o sinal do seu nome, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A ceifa e a vindima. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Vai, gatinho. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, ao qual também tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Pessoal, eu ia falar uma coisa que mais eu esqueci. Lembrei. Milagre, né? Milagre, ele não tem explicação. Ele é milagre e ponto final. O milagre de Deus, ou você acredita, ou você não acredita. Tudo bem. Você pode ter o coração duro assim como eu, né? A sua incredulidade a minha, né? Normal. Eu já passei por isso, né? Isso faz parte da estrutura humana, né? Já aconteceu com nós, nossa família aqui, minha esposa, minha filha, um milagre assim maravilhoso, e eu, no meu coração, eu duvidei, e eu fui lá e fui comprovar, e foi comprovado o milagre de Deus, e a minha incredulidade, meu coração duro, né? O nosso carro aí tinha um alarme na época, e nós esquecemos esse alarme em casa, e Deus nos levou até o próximo retorno na pista. Nós voltamos para casa, nós estávamos sem celular, o carro não morreu na pista escura, né? Numa rodovia escura, muito escura, sem iluminação, né? E eu fui com aquela coisa na cabeça, daquele milagre tão maravilhoso de Deus, tão fabuloso ali, a mão de Deus ali, né? A nos guardar, a nos proteger, a nos levar até o próximo retorno e a nos trazer com segurança. E eu fiquei em dúvida, né? E eu fui lá e assim que eu tive a oportunidade, eu fui lá, deixei o carro ligado. São 2 alarmes, né? Você deve conhecer. Eles têm que andar juntos. Quando eles se separam, o carro morre. Por exemplo, se você está com o alarme no bolso, se porventura o ladrão roubar o teu carro, ele vai embora com o carro, você vai ficar com o alarme, o carro vai morrer a uma distância aí. E eu fui lá, né, com o meu coração, com a minha incredulidade, com a medula do meu coração. O milagre é desse jeito, não tem explicação, é milagre. E eu fiz o teste, separei, deixei o carro ligado, separei o alarme, me distanciei do carro, e o carro morreu, gente. E eu passei vergonha mais uma vez diante de Deus, e comprovei o quão Deus é maravilhoso. E esse milagre, essa proteção, esse cuidado que Deus tem com a gente, com a nossa família, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, ele já aconteceu há muito tempo. Isso aí já deve ter mais ou menos uns 7 anos, talvez, uns 7 anos mais ou menos.
Mas eu sempre trago isso à memória, porque se Deus não tivesse intervido com a sua mão poderosa para poder evitar de o carro parar no meio da rua, eu não sei o que poderia ter acontecido comigo, né? Eu poderia simplesmente sofrer um acidente, né? Ir para o hospital, ou perder a minha esposa, ou a minha filha, ou perder o carro, ou perder minha vida, né? E a nossa história hoje, né? A minha, ou a dela, da minha esposa, seria diferente, né? Mas não, Deus estava lá a nos guardar, a nos proteger. Então, é assim que eu vejo a mão de Deus na nossa vida, né? Não é a pessoa falando que Deus fez, a pessoa fazer uma revelação dentro da igreja, sapatear, daquele mortal duplo de distância, né? Imitar o girar. Não. É você ter, ou tentar ter, né? Não é muito fácil, mas não é difícil, né? É Deus que vai nos capacitar. E você tentar ter intimidade com Deus, né? Na oração, você fazendo um jejum, né? Você lendo a sua palavra, tudo isso aqui é muito sacrificante. Eu lembro que no começo que eu comecei a ler a Bíblia, né? Tem um pouquinho de tempo. Essa minha Bíblia aqui é de 2013, né? Nós estamos aí em 2025. Quando eu começava a ler, né? Hoje eu entendo melhor, isso é um espírito ruim. Gente, me dava um sono louco, que eu não conseguia ler, gente. Me dava um sono terrível. Hoje eu estou aqui gravando para vocês esse vídeo. Né? Esse vídeo aqui agora está com quase 17 minutos e eu estou tranquilo. Eu estou com sono, realmente. Mas eu não paro de ler. Eu vou lendo. E eu vou finalizar aqui hoje no capítulo o livro de Apocalipse, né? O próximo aqui vai ser o 15 e 16, né? Esse aqui é o 13 e 14. Então, é isso que eu falo para vocês. Busca a intimidade com Deus. É sacrificante você ler a Bíblia. É sacrificante demais você orar, você da tua cama, você está cansado ali, né? Aí tu deita, pelo menos eu deito, eu lembro de orar, eu me jogo no chão, cara. Eu me jogo no chão e vou orar, né? Eu vou fazer um jejum. Já tem muito tempo que eu não faço jejum, mas eu vou voltar em nome de Jesus. Então é sacrificante. Você está ali, né, com fome ali, né? Acabou de tomar um café e tal. Aí tá ali conversando dentro de casa no dia de domingo. Aí tu começa a subir aquele cheiro de comida boa, maravilhosa, aquela comidinha feita com muito carinho. Caramba, e você vai lá e olha para aquela comidinha e você, não, vou almoçar agora não, vou almoçar mais tarde. Você almoça na hora da janta. Então você abre mão da tua refeição do almoço para poder jantar. E não é você comer o almoço e a janta, não é isso não. É você realmente abrir mão daquela refeição. É sacrificante, mas vale muito a pena. Você se sente cheio. Ora antes e agradece depois. Fique na paz. Valeu.